Olá, eu sou a Vanessa Ramos da Artesanato Colorido e hoje nós vamos desenvolver essa caixa para lavabo a pedido da Nirfa. Ela tem as dobradiças aqui atrás. Ela é uma caixa em MDF revestida com tecido a pedido da Nirfa, como eu já tinha dito. Então aqui, ó, ela tem essas divisórias. Para quando a gente usa essas caixas para colocar no banheiro, no caso de casamento, então tem a caixa, essa caixa aqui é uma caixa menor, para a gente poder colocar no banheiro masculino, e tem uma outra caixa que ela é maior, para a gente colocar no banheiro feminino. Mas aqui com essa videoaula de hoje, dá para você fazer a maior também. Então, se você gostar da nossa videoaula, não se esqueça de deixar o seu joinha para nos incentivar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para você receber atualizações. Deixe seu comentário para a gente saber o que você está pensando das nossas videoaulas. Vamos à nossa aula? Bom, meninos e meninas, eu tô aqui, né, com uma caixinha para lavabo ou para banheiro. Essa daqui, ela é a menor, então, ela tem essas divisórias aqui. E a moça lá da loja, ela me disse que essa caixinha aqui, como ela é a menor, é a que é colocada no banheiro masculino, nas festas de casamento, tá? A caixa que vai pro lavabo ou pro banheiro lá das mulheres, do banheiro feminino, ela é maior. Mas nada impede que você faça, às vezes você quer colocar só a pequena, tanto no banheiro masculino quanto no feminino, ou a grande no masculino ou no feminino, isso aí fica a seu critério, tá? Então, esse daqui foi um pedido e eu vou fazer agora, então, com o MDF, tá? Mas daria certo também pra gente fazer com a cartonagem. Com a diferença de que aqui, ó, no caso, ela tem essas divisórias, mas tem como a gente fazer como se fosse, né, umas divisórias aqui dentro também. Eu tenho uma caixa ali que eu fiz desse jeito, com essa outra divisória que eu fiz em cartonagem, depois eu mostro pra vocês. Tá, então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar as ferragens de cá. Eu já fechei, já tirei, e aqui agora eu vou tirar essa dobradiça, tá? Então, deixei 2 parafusos aqui. Aqui eu tenho essa ferramenta, essas ferramentas aqui eu ganhei de uma grande amiga, que é a Maristela. Então, eu mesmo posso vir aqui, encaixar aqui. Você tem que verificar se os seus parafusos são Phillips ou não. Nesse caso aqui, ele é Phillips. Phillips significa que ele tem 4 aberturinhas aqui, ó, tá? Ele tem uma cruz, é uma cruz que ele tem aqui. Então, eu venho aqui agora, eu vou desparafusar. Quando você tirar as ferragens, sempre coloca dentro de um saquinho ou dentro de um potinho, porque esse aqui é danado pra sumir, tá? Então, você deixa sempre junto. Sumir só no tudo fiz. Bom, então agora, o que que a gente vai fazer? Não importa o tamanho da caixa, tá? É o tamanho que você queira. Agora, nós vamos ter que pintar, dá pelo menos uma demão de tinta. A tinta que vocês vão utilizar aqui pode ser a base para artesanato branca, acho que só tem branca. Ou você pode utilizar também a tinta PVA branca, tá? Qualquer uma delas. Vou colocar um papel. Vou colocar desse lado aqui, depois eu viro. Na hora de passar a cola.
Eu comprei esse rolinho aqui, nunca testei, vou testar agora. Chama lã de carneiro 100% natural, acabamento perfeito. Ideal para madeiras, tá? Então é esse daqui, ó. Esse branquinho aqui. Mas se você não tiver esse, pode ser o outro mesmo. Mesmo porque depois isso aqui vai ficar coberto com um tecido. Tá? É só pra dar uma corzinha aqui no fundo. E aqui, se você for pintar também, vai ter uns pedaços que a gente vai ter que pintar com o pincel. Você vai pintar com um pincel de cerdas macias, tá? Que esse daqui, ele é próprio pra tinta. Não é como esse daqui, ó. Esse amarelo aqui, ele é próprio pra cola, tá? Então, não usa esse daqui não, mesmo que você vá cobrir com tecido, porque esse daqui mancha. Ele fica com as arranhuras aqui das cerdas. Então, dá preferência para um de cerdas macias. Pode ser qualquer marca, qualquer espessura aqui também das cerdas. Vai depender do tamanho da sua caixa. Então, aqui eu tenho uma bandeja para tinta. Essa bandeja eu uso só para tinta. Vou colocar a tinta aqui. Coloquei a tinta aqui. E eu vou dar umas borrifadas de água, porque eu não quero que ela fique tão dura, não. Não sei quantas borrifadas eu dei, não. Um tanto. Só pra ela não ficar dura demais. Ó. Então, eu vou começar a pintar aqui pela ponta, tanto faz, tá? Então, por dentro eu vou pintar com o pincel e por fora eu vou pintar com o rolinho. Não coloca muita tinta aqui na bandeja, não, tá? Vai colocando, nem que você tem que ir colocando aos poucos, porque depois se sobrar, como ela tá aguada, não aconselho você voltar ela lá pra dentro do seu potinho, não. A não ser você vá fazer isso outras vezes depois, tá? Que você vai pintar outras caixas, aí você pode reaproveitar. No meu caso aqui, eu uso a tinta para pintar papelão. Então, no caso do papelão, ele não pode ter água na tinta, então eu não reaproveito essa tinta que eu coloquei aqui, mesmo porque ela tá cheia de água, tá? Agora, se você vai fazer isso com o MDF, aí não tem problema. Aqui não vai ficar um primor de pintura, não, tá? Igual eu falei pra vocês, aqui é só pra gente poder cobrir com o tecido depois.
Pra gente acelerar o processo de secagem da tinta, eu vou usar o secador de cabelo. Não usa o secador direto na sua base de corte, tá? Tem um papel aqui por cima, porque ela entorta. Bom, agora, aqui do lado de fora eu vou usar o rolinho. Se você não tiver esse aqui, pode ser esse mesmo, tá? Não tem problema não. Vamos testar esse daqui pra ver se vai prestar. Ele faz tipo uma textura aqui na caixa. Acho que pra vocês o outro é melhor. Pode usar o outro. Ou o amarelinho. Eu vou continuar usando esse daqui mesmo, porque aqui por cima vai vir um tecido, né? Eu vou passar só uma demão, não vou passar mais não. Bati o braço aqui. Tô aproveitando a tinta aqui, que coloquei tinta demais. Secar. Passar mais uma mão aqui. Só por
fora mesmo, que eu falei pra vocês, preparei muita tinta. Quando você vai secando, você vai vendo a tinta secar, tá? Você vê quando ela seca. Agora, eu vou lavar isso daqui a pouco eu volto. Que a gente deu uma pintadinha nela aqui. Quando a gente pinta, ela arrebita, né, as fibras. Então, esqueci de pintar as dobradeiras. Esqueci de pintar as divisórias, depois eu pinto. Então, aqui agora, nós vamos pegar uma lixa para madeira de 220, tá? Cortei um pedaço dela e eu vou dar uma lixada nela aqui. Não é morrer de lixar não, gente, é só você passar a mão e ver se ela tá lisa. Essa eu não vou diluir em água, não, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, se você fosse pintar, por exemplo, vamos supor que você quer que por fora seja revestido com tecido e por dentro seja pintado, você passa a base para artesanato, deixa secar, pode deixar secar naturalmente. Aqui eu usei o secador só para andar mais rápido, tá? Mas você deixa secar naturalmente, depois você vem e lixa toda a sua peça e aí depois é que você passa as outras demãos de tinta. Você só lixa essa vez. Passa a primeira demão ou de base para artesanato ou da própria tinta PVA ou a tinta que você estiver usando e lixa. Só lixa essa vez. As outras vezes é só você dar as outras demãos que necessitar. Aqui também poderia pintar com o rolinho, tá? Só que eu já lavei o rolinho. Tanto é que esse pincel aqui é até outro.
Aqui, a gente também tem que passar aqui, porque tem uma delas aqui que vai ficar virada com essa parte pra cima e a outra que vai ficar virada pra baixo. Então, tem que pintar também. Aqui nas laterais não precisa, porque as laterais elas vão ficar escondidas mesmo. Pronto, agora eu vou lixar. Aqui nas divisórias, dê preferência para o rolinho, tá? O rolinho fica bem melhor do que o pincel. E é mais rápido com o rolinho também. Pronto. As três já estão pintadas e lixadas. Agora vamos ao revestimento. Meninas. Então, a tampa da caixa e a caixa já estão pintadas. Já passei um paninho seco aqui dentro para poder tirar toda o pozinho que tiver ficado aqui, tá? E aqui eu escolhi esse tecido. Como esse daqui vai ser uma caixa para o banheiro dos meus meninos, então eu escolhi essa cor, esse manchado aqui de azul, tá? Então, aqui agora, vou fazer o seguinte. Assim, às vezes a gente gasta um pouco mais de tecido, mas é a maneira que eu acho que fica melhor revestido. Eu acho, né? Então, assim, cada um tem o seu pensamento. Então, aqui, agora, eu vou deixar sobrando, eu cortei o tecido maior do que a caixa em 5 centímetros para todos os lados, tá? Por quê? Porque ele vai ter que envolver a minha tampa e ainda vai ter que sobrar um pedacinho aqui dentro, tá? Então, ele vai vir aqui, ó, vai sobrar esse pedacinho aqui pra dentro. Essa minha tampa, ela tem 23,75 centímetros por 19,75. 19,75 por 23,75 que ela tem. Então, eu vou deixar sobrando 5 centímetros para todos os lados. Então, essa régua aqui é uma régua para patchwork, mas você pode medir com a sua régua normal, se você não tiver essa daqui. Então, eu só vou medir aqui, mais ou menos, a quanto é que dá 5 centímetros para todos os lados, só para eu poder fazer uma marcação aqui. Então, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5 também.
você se certifique de que realmente vai sobrar um pouquinho lá pra dentro. Isso. E agora, eu vou fazer uma marcação a lápis. Se você tiver aquela canetinha que sai depois quando a gente passa com ferro, pode ser. Então, eu vou fazer uma marcação de leve aqui, só pra eu saber aonde é que eu tenho que colocar. E eu vou passar a cola aqui no fundo dela. Quando você for passar a cola, esparrama a cola aqui na sua bandeja. Eu não uso a bandeja de isopor, porque eu acho que a vida útil dela é bem menor do que essa bandeja para tinta. Essa bandeja para tinta você compra em casas de material de construção, casas que vendem tinta e, no caso, acho que ferragista também vende, tá? Então, eu utilizo ela porque eu não lavo a cola, que eu espero a cola secar e depois eu arranco. Eu prefiro utilizar esse rolinho que tem essa espuma cinza ou a espuma preta. Aquele outro rolinho que tem uma espuma amarela, eu gosto só para passar tinta, tá? Que eu acho ele muito molinho. Então, você vem aqui agora e aí você, ó, vai deslizar o seu rolinho aqui dentro. Você tá acetinando a cola. E a cola tem que ficar bem espalhada no pincel, no rolinho todo, tá? Ó. Vou tirar esse pedacinho aqui. Então, eu venho aqui agora e vou passar a cola aqui. Pode ser agora que o meu rolinho tá seco ainda, tava seco ainda, vou ter que dar mais uma passada aqui na minha cola, tá? Então, eu vou agora colocar ele aqui na minha peça, no lugar onde eu marquei. Viro e passo a minha mão do centro para as laterais. Se enrugou, você levanta o tecido, passa a sua mão novamente. Do mesmo jeito que a gente faz lá na cartonagem, tá? Sempre tenha um paninho úmido para você limpar a sua mão ou o seu trabalho. E aqui eu tenho uma espátula de silicone. Essa espátula de silicone você compra em casa de material para construção e ferragista também você acha, tá? E aqui, se você achar que ainda tem necessidade de você passar a espátula de silicone, você vai passar do centro para as laterais. Você não vai passar assim, porque assim você enruga o seu tecido, tá? Então, você vai passar assim. Passa assim e assim, tá bem? Bom, então, a parte de baixo já tá colada. Agora, nós vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Bom, eu vou fazer aqui duas marcações. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou posicionar minha régua de metal aqui na lateral da caixa, tá? Então, eu venho aqui, já tá bem presa aqui na lateral da minha caixa e eu vou fazer uma marcação aqui, ó. De cá e de cá. Ó, marquei aqui e marquei de cá também, tá? Então, você só vai colocar assim, e aí você coloca a sua régua aqui dentro e marca. Só que eu vou ter que fazer uma marcação do lado de fora também. Então, eu vou vir aqui, já vou aproveitar a minha caixa aqui e já vou marcar aqui do lado dela. De cá também eu vou fazer a mesma coisa. Ó, ficou essa marcação aqui e essa outra marcação aqui. Só que eu vou ter que marcar até o final, tá? Então, eu posiciono a minha régua aqui na lateral da minha caixa e vou riscar, terminar de riscar. É só a continuação do risco aqui. Pronto, ó. Então, ele vai ficar
com uma marcação daqui da minha caixa até aqui, e a outra marcação que é daqui, ó, tá? Dessa parte aqui até lá, e aqui do mesmo jeito. Vou fazer a mesma coisa do lado oposto. Então, eu vou virar do lado oposto, vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar minha régua aqui dentro e vou marcar. Vou posicionar minha régua aqui dentro e vou marcar. Já aproveito aqui a minha lateral, faço a marcação aqui, faço uma marcação aqui. Agora, eu venho com a minha régua, posiciono aqui do lado de fora e já faço a minha marcação de cá e de cá. Ó, ele vai ficar com 2 marcações de cada lado também. Então, ó, ficou com essa marcação aqui e ficou com essa marcação aqui, tá? Nós vamos marcar as outras laterais, tá? Mas eu não posso fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, porque senão o cantinho ele vai ficar pelado, ele não pode ficar pelado, tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar de dentro, fazer uma marcação de dentro, e do lado de cá nós vamos fazer a marcação de dentro também. Fiz a marcação aqui, tá? Aí, agora, você vai fazer uma marcação, você vai colocar sua régua do lado de fora, só que você vai fazer uma marcação só dessa lateral aqui pra cá, não é daqui pra cá, não. É só daqui, ó, dessa lateral pra cá. E do lado de cá, você vai fazer a mesma coisa. Posiciona a régua aqui na lateral, e aí você vai fazer uma marcação só dessa lateral pra cá, ó. Vocês vão ver que eu não cheguei aqui até lá no final, tá? Não cheguei. Do lado de cá também. Eu fiz uma marcação do lado interno e uma marcação do lado externo, mas eu não cheguei até lá no final. Aí, agora, nós vamos fazer uma outra marcação aqui, com mais ou menos meio centímetro pra fora dessa caixa aqui, dessa parte aqui. Então, eu venho aqui e marco aqui. Já vou mostrar pra vocês. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou fazer uma marcação aqui, com meio centímetro até onde eu marquei. Ó. Então, vim aqui, fiz uma marcação, ó, com meio centímetro a mais pra lá, até onde eu já tinha marcado aqui. E do lado de cá também, meio centímetro pra cá, até onde eu já tinha marcado. Só que aqui, esse meu MDF aqui, ele tem 6 milímetros aqui. Então, eu vou ter, nessa marcação que eu fiz aqui, nesse corredorzinho que eu fiz aqui, vou ter que marcar 6 centímetros aqui. 6 centímetros não, 6 milímetros. E do lado de cá também, 6 milímetros. Então, ele vai ficar com essa marcação aqui, ó, de 6 milímetros. E do lado de cá também, 6 milímetros, tá? E agora, eu vou cortar aqui pra vocês entenderem como é que vai ficar. Então, eu vou começar a cortar dessas laterais aqui, que a gente cortou rente aqui, marcou rente aqui, marcou rente aqui. Então, ela vai ficar assim. Então, ó, eu cortei esse pedacinho aqui, que ele vem até aqui. Então, aqui agora eu vou cortar. Ficou assim. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui.
ó. Então, quando a gente for revestir, ele vai ficar assim, ó. Aqui, nessa parte, ele tá rente e aqui ele ficou com um buraquinho, tá? Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Cortei rente aqui e aqui ele também ficou com um buraquinho. Mas aqui, ó, é só pra gente poder depois colocar ele aqui pra dentro, tá? Vou fazer a mesma coisa do lado oposto. Ó, ficou do mesmo jeito, tá vendo? Então, a hora que eu vim aqui, ó, e revesti, aqui ele ficou rente e aqui ele ficou com esse buraquinho aqui. E do lado de cá, a mesma coisa, tá? Então, aqui ele vai ficar rente, aqui ele vai ficar com um buraquinho. Agora, desse lado de cá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar só aqui na lateral de dentro, só até na minha marcação aqui dos 6 milímetros. Ó, ele vai formar esse desenho. Desse jeito. Aí, esse lado aqui, a gente veio aqui, ó. Ó, o que vai acontecer? Ele vai formar, ele vai deixar esse pedacinho aqui pra ele cobrir essa minha parte aqui, esse meu cantinho aqui. E eu vou deixar um pedacinho aqui, que foi aquele meio centímetro que a gente cortou, pra ele poder fazer isso aqui, ó. Ele vai vir e vai pegar um pedacinho aqui da minha lateral, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, eu vou cortar essa minha parte de dentro, a minha marcação de dentro, até onde eu marquei aqui os 6 milímetros. Agora, eu vou cortar a minha marcação de fora até os 6 milímetros também. Essa próxima marcação aqui até os 6 milímetros. Aí, aqui eu já posso cortar esse pedacinho aqui. Ó, ele já ficou assim, desse jeito. Porque aí, na hora que a gente colocar ele aqui, ó, pra dentro, ele já vai ter formado o cantinho aqui, ó, tá? Ó, ele já vai ter coberto aqui o meu cantinho. E agora, eu vou cortar essa outra lateral aqui com o meio centímetro que eu deixei. Ó, ficou desse jeito. Só que aí, aqui agora, eu vou cortar um pedaço, não vou deixar desse jeito, porque se eu for fazer isso daqui, ó, o que eu vou fazer com esse pedaço aqui depois? Né? Então, não tem jeito. Então, eu vou vir aqui agora. E eu vou cortar ele até aqui, ó. Vou cortar no tamanho aqui da minha lateral da minha tampa. Então, ele vai ficar com esse desenho aqui. Mas aí, na hora que eu for fazer isso daqui, ó, ele vai ficar aqui em cima. E esse outro pedaço vai abraçar aqui,
tá? Olha lá o jeito que ficou. Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Marquei, vou marcar a parte interna, venho aqui e marco a parte interna. Venho do lado de cá, marco a parte interna aqui também. Vou marcar a parte externa, coloco a régua rente aqui na minha tampa, do lado de fora. Só que eu vou marcar só daqui agora, dessa lateral aqui pra cá. Não vou até o final lá não, só daqui pra cá. E de cá eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar aqui. Então, eu fiz duas marcações aqui, ó. Essa e essa. De cá também, essa e essa, tá? Aí, aqui agora eu vou medir 6 milímetros nesse meu corredorzinho aqui. Do lado de cá também eu vou marcar 6 milímetros. Tem problema se for mais que 6 milímetros? Não, só não pode ser menos. E aqui agora eu vou fazer uma marcação com meio centímetro pra fora, tá? Então, venho aqui. Isso aqui é eu vou no olho mesmo, tá? Se você quiser medir, você mede. Pronto. Então, tá aqui a marcação dos meio centímetro pra fora. Aqui também, meio centímetro pra fora. Essa marcação aqui do meio centímetro pra fora é desde aqui, tá? Então, desde aqui. Então, eu vou cortar aqui agora. Vou começar a cortar de dentro pra fora. Então, eu vou cortar a primeira marcação que eu fiz até os 6 milímetros. Ó. Aqui. Vou cortar agora a minha segunda marcação até os 6 milímetros também. Ó. Cortei aqui. Vou tirar esse pedacinho aqui, nos 6 milímetros que eu marquei. Ficou assim. Agora, eu vou cortar aqui o meio centímetro que eu marquei pra fora. Ficou assim, tá? E agora, eu vou cortar ele, esse meio centímetro até aqui, nessa marcação aqui da minha lateral de cima. Formou o desenho de novo. Aí, aqui, ó, eu vou envolver aqui. Aqui ficou um pedacinho aqui, pra fazer o cantinho. E aqui, na lateral, ó, e aqui na lateral, eu vou só fazer isso aqui, ó. Tá? Vou repetir mais uma vez. Vou começar agora de dentro pra fora. Vou cortar na minha primeira marcação aqui, até os 6 milímetros. Aqui, ó. Aqui tava a minha marcação dos 6 milímetros. Vou agora cortar a minha segunda marcação até os 6 milímetros. Cortei aqui também. Vou cortar aqui nos 6 milímetros. Ficou assim. Aí, agora, eu vou cortar aqui no meio centímetro que eu marquei pra fora. Ó, cortei. Só que ele não pode ficar com essa pernona aqui, tá? Então, eu vou cortar ele até chegar aqui, ó.
nessa parte aqui de cima. Formou o desenho de novo, ó. Então, eu venho aqui agora, ele já vai fazer o cantinho aqui, e aqui depois eu só vou envolver aqui, tá? Então, agora a gente vai começar a colar. Por onde eu vou começar a colar? Você vai começar a colar por esses aqui que tem a orelhinha pra fora, tá? Só que aí, aqui, ó, pra esse cantinho aqui ele não ficar desfiando, como o tecido, cuidado nessa hora pra você, na hora que você for passar a cola, pra você não manchar o seu tecido. Então, eu venho aqui agora, vou passar um pouquinho de cola onde ele vai ficar rente aqui, ó, tá? Então, só que eu vou passar cola por dentro, só aqui. Então, venho aqui, vou passar a cola nessa parte aqui de dentro, só pra ele não desfiar, tá? Então, eu vim aqui, ó, e passei a cola aqui, ó. Tá? Que é onde ele vai ficar rente. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou passar a cola do lado de dentro. É só um pouquinho de cola mesmo, tá? Só pra ele não desfiar. Se a minha base de corte tiver sujada, você vem aqui, passa um paninho. Então, ó, ficou. Eu passei a cola aqui. Tá vendo que ele já tá desfiando? Depois é só cortar. Então, vou fazer a mesma coisa do lado oposto. Do lado de cá também. Fazendo os 4 cantinhos. Tá? Então, passei a cola nesse aqui que vai ficar rente e nesse aqui que vai ficar rente. Nesse aqui, tá? Então, eu vou começar colando desse lado aqui. Se você quiser passar com rolinho, tudo bem. Se você quiser passar com o pincel, também tudo bem. Então, eu venho aqui agora, pode ser com a minha espátula. Colei aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui, pra poder colar essa orelhinha, esse meio centímetro que a gente deixou. Então, ficou assim. E eu vou passar a cola do lado de cá também. No lugar dessa orelhinha que a gente deixou aqui também. Ficou assim, ó. Tá? Ele tá colado aqui, tá colado desse lado de cá. Aí, aqui agora, eu vou passar a cola aqui no cantinho e aqui em cima tudo, tá? Nessa parte de cima aqui toda. Aí, você vem com a sua espátula de silicone, vai passando aqui, faz o cantinho aqui também. Ó, aqui tá com um cantinho pronto, aqui tá com outro cantinho pronto. Agora é só passar aqui dentro. Passar a cola aqui dentro. E aqui na base da tampa também, porque ele vai abraçar essa parte aqui também, ó. Venho com a minha espátula de silicone.
Então, ficou assim, ó. Tá? O cantinho aqui e aqui dentro ficou assim.